Boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Cássio. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar um tema que ele corresponde a uma das habilidades que nós temos que desenvolver nesse bimestre, conforme está na Secretaria Escolar Digital, que é o aluno em meio aos significados da violência no Brasil, né? E o que é violência? Para isso, assim, nós podemos recorrer a diversas fontes para poder elaborar um estudo que eu chamo de quantitativo, né? O quantitativo ele vai analisar casos de violência, registro de violências por arma de fogo, por arma branca, que seria facas, punhais, entre outras coisas. Dentro desse quantitativo, né, acho que eu falei qualitativo, é quantitativo, nós temos a ideia do qualitativo para poder fazer a análise, né, quais são as causas que motivam, né, as violências, assim, olhando para a nossa sociedade. Que algumas situações nós vamos perceber que elas são parecidas em determinadas regiões por causa do contexto social de algumas localidades. Se você pensar numa questão assim mundial, elas vão ser até interpretadas como endêmicas, né? Então, por exemplo, os conflitos sociais eles passam a gerar determinadas violências, né? Então, todos nós somos seres humanos racionais, né? Então, tecnicamente, vou pegar assim um grupo que você possa dizer que é o grupo mais assim dócil em termos do campo social. Se você confinar eles dentro de um determinado lugar, entende? E você começar nesse grupo social, você começa a extrair algumas fontes de recursos, entende? Então imagine assim 30 metros quadrados, média de 15 pessoas confinadas ali dentro. Mas digamos que seja distribuído para essas pessoas ali alimento, água, o suficiente para que todos possam sobreviver ali, né? Então, dependendo da temperatura, então cobertores, roupas e por aí vai. Então todos têm as mesmas quantidades, têm as quantidades suficientes. Digamos que você começa a extrair, né, determinados recursos daquele grupo que está confinado ali. Então, você percebe, se você extrair, algumas pessoas apenas vão ter cobertores, né, mas continuam com as roupas, quantidade de alimentos e água. Então você percebe assim, ocorre dentro desse grupo social uma espécie de divisão, de contextualizações e que possam gerar pequenos conflitos, né? Então assim, não vou me alongar muito, eu poderia fazer uma análise aqui, extraindo partes por partes e mostrar para vocês assim as reações que esse grupo que vai acontecer com esse grupo. Eu vou chegar direto ao fim. Se você chegar ao ponto de você reduzir bruscamente a quantidade de alimento, quer dizer, reduzir de forma assim que não tem alimento suficiente para todos, racionar água, né, o conforto limitado, vocês vão perceber que esses conflitos dentre essas pessoas que eu selecionei, né, que vamos dizer são as pessoas mais dóceis, né, são os corpos dóceis, como diz Michel Foucault, né, eles começam a entrar em conflitos, então começa a ocorrer uma espécie de seleção. Então os mais fortes, vamos dizer assim, vão tentar subjugar os mais fracos, porque podem ocorrer dentro daquele estado de vivência situações que algumas pessoas se sintam mais no direito de ter aquela quantidade de alimento e água mais do que os outros. Então, no começo tem os conflitos, que as pessoas começam a racionar, a dividir, né? E depois a escassez ela começa a promover essa competição, né? Até gerar um determinado grau de violência. Bom, eu fiz esse comparativo, mas quem tiver a curiosidade assistindo, eu não vi a segunda temporada, mas quem tiver a curiosidade de assistir a primeira temporada da série 3%, né, que tem na Netflix, ela mostra um pouco, né, tem alguns capítulos que vocês vão perceber dentro desse jogo que vai ocorrendo e são temáticas assim sociais, entende? Que vai colocando uma espécie de divisão entre grupos para poder chegar em meio do contexto da violência que eu tô assim discutindo, debatendo com vocês. Então eu pego casos assim, que nem aqui tem um site toda a matéria, ele me faz um apontamento da violência no Brasil. A violência no Brasil é um fenômeno comportamental de agressividade complexo que envolve as bases históricas do país e que atinge todas as camadas da sociedade. O Brasil ocupa a 11ª posição no ranking dos 100 países que mais matam por arma de fogo, conforme dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgada em 2014, tá?
A posse de armas de fogo é o fator determinante para a ocorrência da maior parte da violência registrada no país. Então, assim, e isso não sou eu falando, isso aqui é toda a matéria, o site, e o título é Violência no Brasil, que eles estão discutindo e fazendo um debate. Aqui no texto eles vão falar o índice da violência, depois os dados sobre a violência, no caso, e os tipos de violência, né? Aí nós vamos chegar no contexto do feminicídio, aqui que eles, são os diversos tipos de violência estritamente aqui divulgados. Eu vou deixar depois o link para vocês entrarem, né, para poder observar, dar uma lida que nós estamos discutindo. Mas no contexto da violência, nós começamos a perceber que, em primeiro lugar, é um questionamento que eu faço para vocês. Vocês acham que a escassez de recursos ela é determinante para os primórdios, vamos chamar de violência primária, para os primórdios de uma violência primária? E depois, eu estou falando de objetos que é mais fácil para que nós possamos fazer essa interpretação, simplesmente de objetos para as nossas necessidades. Mas nós temos aquelas coisas como, por exemplo, status social, né, relações de poder econômico, né? Quer dizer, são situações que a pessoa ela detém um determinado momento, ela tem para si só, e é um tipo de recurso que às vezes tirado dela, entende, gera um tipo de frustração, onde pode eclodir em violência. E o cérebro humano é algo muito complexo, né? Ele nunca é como uma criança birrenta, que se você tira algo dela, né, ela é um brinquedo, porque ela fez alguma malcriação, ela vai chorar, fazer birra, ela não vai saber explicar, né? Mas assim, nitidamente nós olhamos, observamos, sabemos que é uma birra de criança, né? Vai estar de castigo, mas um ser humano adulto, né? Então assim, ele não vai fazer birra, cruzar os braços, chorar e fazer biquinho, né? Então, o cérebro humano, quer dizer, mesmo que ele tenha uma determinada postura, entende, que seja caracterizada com algum tipo de violência, a relação que ele vai atribuir, ele vai tentar justificar racionalmente uma contextualização que mostra que dentro da sua legitimidade ele teve uma ação excessiva, porém culpando o outro, né? Falando que o outro teve uma postura que o fez ter tal atitude, né? Quer dizer, percebam só que nesse jogo de palavras, né, nessas distorções de contexto, a pessoa está justificando a violência praticada, né? Então, o que eu posso dizer sobre isso é como uma frase de um cabeludo, né, dos anos 60, né, Roberto Carlos, né, que falava assim, não importa os motivos, não existe justificativa para a violência, né? Então qualquer ato violento ele não se justifica, ele é injustificável, né? Então quando nós olhamos assim e falamos a violência no Brasil, temos primeiro assim, vocês pararam que eu passei tentando fazer uma análise meio que psicossocial, né, do porquê que ocorre a violência, alguns dados do Brasil, né, do porquê da violência, né? Em algumas situações nós começamos a olhar até a nossa própria sociedade. Então são situações que a desigualdade social ela é um fator determinante também para ocorrências de violência, né? Então eu vou falar dois dados aqui para vocês. Então talvez que a posse, assim, toda a juventude, ela gostaria de ter as mesmas coisas, né? Mas algumas pessoas, elas se acham mais no direito do que outras, né? Ou você tem as questões sociais, assim, estruturalmente falando, que faça a manutenção da pobreza, né? E então, essa desigualdade social, ela seria uma forma que faz com que aumente os índices de violência exponencialmente em diversos setores da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, seria por que certos jovens eles acabam se entregando ao tráfico de drogas, né? Ou ao roubo, ou outro tipo de infração que conste no Código Penal, para ele poder ter o quê? Ele quer ter recursos, dinheiro, mas para que ter o dinheiro? Ele quer ter acesso a bens de consumo, bens duráveis, entende? Ele quer ter acesso a viagens, ele quer ter acesso à sua vida social, sexual, alguma coisa tenta se promover, né, com algum bem que essa pessoa quer. Então, quer dizer, sabe que essa desigualdade, ela acaba criando certas discrepâncias na sociedade que a gente pode contextualizar como questões da inveja, né, questões de relações de poder no modo geral, né? Vamos assim para resumir, porque senão são coisas assim que se nós tentarmos parar para analisar, entende? Elas têm inúmeros casos aqui que o vídeo vai ficar até enorme, né? Mas assim é para a gente pensar assim numa questão social. Qual que é o objetivo que eu quero chegar com tudo isso?
Então, quando nós observamos dentro da nossa sociedade pessoas que têm o seguinte pensamento, que qual que é a melhor forma de você combater a violência? Manter certos algozes, entende? Que queiram usurpar dos seus bens, que queiram fazer maldades, né, de diversas formas, né? Algumas pessoas pensam que seria a obtenção de armas de fogo para sua proteção, aumentar os muros de uma casa, as grades e os muros de um condomínio, né? Aumentar o poder de fogo, deixar um policiamento mais violento. Entende que com isso você acaba inibindo aquela parte da sociedade que é mais violenta, né? Será que é dessa forma? Ou será, aí vem outro questionamento, que dentre tudo que eu falei, será que se nós não criarmos mecanismos de combate à desigualdade social, diminuir esse abismo social existente na nossa sociedade, não seria uma forma melhor de combater a violência? Né? Criarmos uma sistemática de pessoas que tenham oportunidades, né? Quando a gente fala igualdade, a gente tem que pensar em equidade. Então, lá atrás, né, em termos de meritocracia, as chances e oportunidades para uma pessoa, elas têm que ser iguais, entende? Para que no momento da competição social, elas estejam em plena igualdade. Aí nós conseguimos falar igualdade, né, e uma questão de meritocracia. Mas será que nós não trabalharmos, entende, para a diminuição desse abismo social, não seria uma forma melhor de combater a violência? Porque a desigualdade, então, aonde eu quero chegar? Talvez, será que a desigualdade social, ela seja, no fundo, o gerador, né, dessa tamanha violência? Não concordam com isso? E quando nós observamos hoje muitos jovens, né, que têm muitos sonhos, que eles estudam, eles têm o sonho do primeiro trabalho, o primeiro emprego, aí eles vão tendo pequenas frustrações, até grandes frustrações na sua vida, e essa falta de oportunidade eles começam a enxergar, e a desesperança, né, vamos chamar de desesperança, né, que começa a ocorrer, a falta de perspectiva acaba os transformando nessa sociedade, né? Então, eu quero chegar também no ponto que não se trata também de uma questão de posicionamento entre ricos e pobres, porque lembra no começo do vídeo quando eu estava falando da série 3%? E depois eu estava querendo dizer, eu pego pessoas que eu julgo dos corpos dóceis de Michel Foucault e colocam-nas confinadas no quarto? Que será que qualquer ser humano que nós julgamos assim, daquele que seria o mais ético e prudente, se você limitar ele de determinados recursos sociais para sua própria subsistência, do que será que ele seria capaz, né? Então, a forma de nós diminuirmos a violência não seria, no caso, nós cuidarmos da nossa sociedade devidamente? Será que nós não lutamos, trabalhamos todos os dias, nós não pagamos nossos impostos e eles não deveriam ter sido devolvidos em formas de benfeitoria? Porque, afinal de contas, se você armar a população, a violência gera mais violência, né? E não seria melhor combater a violência diminuindo o abismo social, combatendo a desigualdade social? Bom, fica aqui a nossa aula, pessoal. Eu vou postar uma atividade lá no grupo e depois, não esqueçam, vou marcar a nossa live para poder tirar mais dúvidas, tudo bem? Então, muito obrigado. Eu ia falar boa noite, mas não sei que horas que você estava vendo esse vídeo. Se é boa noite, bom dia, boa tarde. Então, fiquem com Deus.